24 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, o Senhor os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte todos os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar novamente. Senhor Deus, lemos tua palavra e rogamos por tua graça e tua misericórdia que o Senhor nos dê intrepidez para falarmos e expormos com fidelidade a tua palavra. Ó Senhor Deus, que nos rendamos a ti, que nos rendamos à tua voz, ao teu alerta, ao teu cuidado, no nome santo de Jesus que oramos. Dá-nos entendimento. Amém. Irmãos queridos, nós temos pregado nesta série da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Talvez nós pudéssemos resumir toda a carta dizendo que há necessidade de pregar o evangelho em toda a terra, não somente aos judeus, mas também a todos os gentios, de todos os lugares. E o que o apóstolo tem feito aqui é comprovado, argumentado, né, trecho após trecho, fazendo o argumento de que todos pecaram e estão carecendo de Deus, necessitados de ouvir a respeito do evangelho da salvação. Ele pretende, portanto, ir para a Espanha, para alcançar outra parte dos gentios que ele ainda não havia alcançado, e tenta afirmar aqui na igreja de Romanos, talvez aí mais ou menos da onde ele estava, metade do caminho, ele tenta formar uma base missionária para ser então finalmente enviado. A base missionária é a igreja, é o povo de Deus, aqueles que foram alcançados. A base para pregar e para sustentar aqueles que são enviados.
para longe e também para pregar aos que estão perto. Assim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo argumentou que o Senhor nosso Deus não se deixou ficar sem testemunho. Todavia, os homens o rejeitaram, o ignoraram, o desprezaram e entraram numa odisseia horrível de decadência. E começaram a servir e a adorar a ídolos, a criatura, ao invés de adorar ao Criador. Oh, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo passa então a nos mostrar que existe uma bênção de Deus, uma bênção tão maravilhosa, tão rica, mas para muitos imperceptível, todavia comum a todos os homens. É a bênção da restrição de Deus, a restrição que Ele faz a todos os males e a todos os maus. O adjetivo e o substantivo. Todos os males e todos os maus, de modo que um dos maiores castigos de Deus, sendo esta uma das maiores bênçãos, um dos maiores castigos é quando Ele retira esta bênção, quando Ele retira a sua mão, e por haver tão amorosamente se revelado, e por haverem os homens duramente rejeitado a sua revelação, Deus lhes dá esta paga, o justo castigo de restringir, de tirar a sua mão, parar de restringir o mal. Portanto, é este o tema da nossa mensagem nesta noite. Quando o Senhor para de restringir o mal. Quando o Senhor para de restringir o mal. E é uma das coisas que estão por trás da rebelião dos homens, são os seus desejos inconvenientes, a sua vontade de praticar o mal, e é totalmente controlado e restringido por Deus. Mas há momentos em que o Senhor Deus diz: basta. É isso que você quer? Então vai. Chega. Não vou mais detê-lo. É isso que você quer, se afundar? Então vai. E o apóstolo Paulo então mostra aqui 3 aspectos dessa decadência, desta entrega. Então, a primeira é que quando o Senhor, por haverem rejeitado a sua revelação, os entrega à sua imundícia, eles caem e se deliciam na sua própria imundícia. Diz assim o versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. É como quem está dizendo: nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós nos deleitamos nela, é o que nós queremos para nós. Não, eu sou o único Deus. Não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou santo. E há que vocês hão de ser santos como eu sou santo. E a rejeição. Não, nós queremos a imundícia, nós não queremos santidade. Nós queremos nos deleitar com isso. E o Senhor, por fim, os entrega à imundícia. E é lá que eles caem. Pelas concupiscências, pelos desejos, pelas tendências do seu próprio coração, e desonram o seu próprio corpo entre si,
É como se Deus se pronunciasse dizendo: se é isso que vocês querem, é o que terão. Percebem, meus irmãos, a sua bondade e a sua misericórdia em restringir. Basta que ele pare, basta que ele retire a sua mão. Os homens se entregam, se deleitam, tão somente a sua própria imundícia. A imundícia é a comparação aqui de um chiqueiro. Não demora muito, quando o Senhor para de restringir, quando o Senhor tira a sua mão, quando o Senhor entrega, não demora muito, o homem está como que num chiqueiro. O mundo está como que um grande chiqueiro com comidas podres, como lavagem de porcos, purulentas, misturadas com fezes. É um retrato duro que temos ao olhar para este mundo, de corrupção, de malícia, de engano, de miséria. É tal qual estão os homens enlameados. Basta o Senhor tirar a sua mão, ficam sujos, dentro e fora, gostando de lá estarem. Deus os entregou aos desejos do seu coração, para fazerem estas coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus. Esta é a razão pela qual Deus os entrega. Mudaram a verdade de Deus, porque ele se deleita na verdade, e passaram a adorar a mentira, o erro, o engano, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E Paulo, quando fala no Senhor nosso Deus, não resiste. O bendito eternamente, amém. Bendito, seja bem falado, seja louvado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua boa mão que nos ampara, que nos restringe. E que bendito seja o Senhor, não nos entregou a todos, antes elegeu alguns, com graça e misericórdia. Ele então nos sustenta, nos impede de que revalamos os nossos pés. Meus irmãos, é a tendência, é a nossa natureza, é aquilo que queremos, é aquilo que desejamos, mas somos controlados, retidos, sustentados no caminho santo, no caminho bom, no caminho puro, pela graça e pela misericórdia de Deus, o nosso Pai. A Ele adoremos. Tudo porque trocaram o verdadeiro Deus por um Deus falso. Tudo porque passaram a adorar um Deus insignificante. Um Deus que não lhes pode cobrar. Um Deus que não lhes pode castigar. Um Deus que não lhes pode fazer mal algum. Deram preferência a um Deus de mãos atadas, olhos que não veem, boca que não fala, ouvidos que não ouvem. Então o Senhor os entregou. E assim ficaram. Quando Deus restringe ou para de restringir o mal. O segundo aspecto é que a palavra de Deus nos apresenta, versículo 26, por causa disso, porque não deram glória ao Senhor, porque não o adoraram, mas preferiram deuses que nada são. O Senhor, então, os entrega, para de restringir o mal e os entrega a infames paixões. E eles
se inflamam nelas e se queimam ardentemente. Por causa disso, o Senhor Deus os entregou a paixões infames, a paixões vergonhosas, ao que é vil, ao que é desprezível, o que é abominável para Deus, que vem a ser o relacionamento íntimo de mulheres com mulheres, loucos, adorando um pedaço de madeira, adorando um pedaço de pau, sem o temor de Deus, sem a sua restrição, sem pudor. Toda espécie de desejo é válido. O que importa é satisfazer os desejos carnais. E são entregues. E lá vão desfrutar. E o crente, a igreja, o pastor que se cale, hein? Não me venha falar contra isto. Pois certamente será perseguido. Hoje em dia, é um dos textos que a gente fica pensando com a transmissão. Eu acho que eu vou pular. Eu acho que eu vou falar. Eu acho que eu vou pular. Não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, alertar, avisar. Incautos, loucos, se distanciando de Deus, sendo convencidos, atraídos de que é certo, de que é natural. Todavia a palavra de Deus diz, agindo contrário ao que a natureza fez. Naturalmente. Homem com mulher. Mulher com homem. Mas ao estar afastado de Deus, acha que tudo pode. Diria um outdoor antigo, qualquer maneira de amor vale a pena. Isso é música, né? Dá música. Dá música. É cultura. É bonito. Entregues a paixões infames, vergonhosas diante de Deus. Semelhantemente, versículo 27, os homens também deixaram o seu estado natural. O contato natural com a mulher. O beabá, o óbvio, o lógico, o que se espera. Para se inflamar. É um termo intrigante. Se inflamar. Pegar fogo. Se inflamar em desejos. Sensualidade. Ardendo em desejo torpe. Cometendo torpeza. Homens com homens. Torpezas são obscenidades, repulsivos para Deus, recebendo em si mesmo a merecida punição. O só referir é vergonhoso. Alvo dos comentários. Todos exigem respeito. Não fale, não denuncie, não acuse, não julgue. Não sou eu quem julga. É a palavra de Deus que está dizendo. É repulsível, é torpeza. É um castigo em si mesmo. Deixaram, se afastaram. Meus irmãos, o que é o homem longe de Deus? Sem freio. Diz um filósofo, que eu não me lembro o nome, vou citar aqui somente a citação, né? Para dizer, a frase não é minha. Mas se não houver Deus, dizia um filósofo, tudo pode. Acabou tudo. Se não houver Deus, se não houver um Deus santo, moralmente perfeito, que exige perfeição, que exige que se deve prestar conta,
Tudo pode. Por isso, nos seus corações dizem, não a Deus. E quando dizem, a Deus, esse pedaço de madeira é meu Deus. Por isso que ele me enche muita paciência, eu tiro ele para lá, penduro ele de cabeça para baixo. Se ele não me atender, se não fizer o que eu mando, Deus é tido e colocado como, talvez, simpaticamente, um gênio da lâmpada. Mas um servo, um empregado, que deve atender às minhas petições. A ideia de um Deus santo, que cobra de nós santidade, é repulsivo para realizar os seus desejos infames. Para agir de maneira contrária àquilo que Deus fez, àquilo que Deus exige, àquilo que Deus requer. Deus, então, por haverem rejeitado a sua revelação, os entrega. É isso que vocês querem? Punam-se a si mesmo com esta vergonha. Em terceiro lugar, diz a palavra de Deus, que o Senhor também os entregou por haverem rejeitado. Ele deixa de restringir o mal e os entregou às suas próprias disposições mentais reprováveis, diz o versículo 28. Praticam coisas inconvenientes. Assim como o processo de degradação, assim como o processo de incredulidade, Deus revela, Ele sabe que existe, na consciência e na criação. E o homem vai rejeitando um a um até que chega à idolatria. Também o processo de degradação é paulatino e crescente. Não é de uma vez. Alguns mergulham já de uma vez. Alguns podem achar que sem Deus ele pode levar uma vida reta. Mas o seu coração é pervertido, transformado dia após dia, numa crescente. Alguns se entregam a estas imoralidades. Quer com homem, homem com homem, quer mulher com mulher, quer também heterossexualmente, se entregando à dissolução, a trevas, praticam coisas inconvenientes e cada dia pior, cheios de injustiça. Basta Deus parar de restringir, basta Deus entregá-los, eles ficam cheios de perversidade, de maldade. A palavra aqui vem fazer menção à injustiça, a tomar aquilo que não é seu. Tomar posse, tirar proveito. A ganância, o poder, tomam aquilo que não lhe pertencem. Agem com malícia, com maledicência, com avareza, amor à prata, ao dinheiro, ambiciosos, passam por cima de tudo e de todos. A ambição é, em certa medida, necessário para que haja progresso, para que haja desenvolvimento, mas a ambição desmedida haverá de passar por cima dos fracos e haverá de oprimir aos pobres, aos necessitados e tirar proveito de todos. A avareza é um dos maiores males. Diz a palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma idolatria, é fazer do dinheiro o seu Deus. Então, na ausência de Deus, se ele para de restringir, vão buscar servir a outro Deus, e cheios também de maldade. Além de praticarem essas coisas, serão também
possuídos de várias coisas. De quê? De inveja. A inveja é um pecado terrível, que eu não me deixa ter contentamento com aquilo que o meu próximo tem. Nós não teremos inveja de um artista, porque a gente sabe que não vai chegar lá, é outro patamar, ele está num outro nível. Mas o meu próximo, o meu semelhante, ao conquistar algo, ao ter algo de bom, nós o invejamos, desejamos o seu mal, né? Essa inveja. Basta que Deus pare de restringir, estas coisas tomam conta dos corações. Homicídio, assassinato. O homicídio é o assassinato de várias maneiras, né? Assassinato é a morte por determinação humana. Somente o Senhor é quem sabe o dia e a hora. Quando eu tiro a vida, seja por qual for o motivo, é assassinato. Assassinato. Mas hoje nós temos a aprovação, a anuência de assassinato, de morte de crianças quando ainda estão no ventre. Sob uma regra, meu corpo, minhas regras. Eu decido o que eu quero fazer. Torna-se legal aquilo que é imoral e abominável. Possuídos de inveja, homicídio, contendas, que são as brigas, dolo, que são as trapaças, malignidade, sendo ainda difamadores, são os fofoqueiros. Ei, fofoca, né? A fofoca é terrível. Basta o Senhor parar de restringir o mal, vem a lume, vem à tona os caluniadores, propagadores de fake news, para usar um termo moderno, são aborrecidos de Deus. Não se pode falar de Deus perto deles. Eles já o criticam, desdenham, são insolentes, quer dizer, atrevidos, soberbos, presunçosos, cheios de si mesmo, se acham o que de fato não são, melhores que os outros, quando a Bíblia nos manda fazer o contrário, né? Considere uns aos outros superiores a si mesmos. Mentirosos, desobedientes aos pais, insensatos, quer dizer, loucos, amados, cheio de perfídia, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, são traidores daquilo que assumem fazer, são traidores de Deus, quem se revelou, quem demonstrou ter o cuidado, a providência e a bênção. Diz então o versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus para tudo isto? São passíveis de morte os que tais coisas praticam. Eu não posso me omitir. Tenho que falar, correr o risco da perseguição. Tenho que anunciar, dizer, está errado e é abominação diante de Deus. Não insistam, para que não pese sobre si a sentença terrível de Deus, que antecede a morte final, total, eterna. É justamente Deus parar de restringir, tirar a sua mão. Não somente os que fazem, mas os que também aprovam os que assim procedem. Meus amados irmãos,
qual é a conclusão que nós temos a respeito disso tudo? Na realidade, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, o que ele está nos ensinando de forma inspirada, é que o ser humano quer de fato ficar livre de Deus, das suas repreensões, das suas restrições, das suas regras. Por isso, fingem que não sabem que Ele existe, fingem que Ele não se revela, que Ele não se mostra. Quando o homem nega Deus, quando o homem o deixa, quando não o reconhece, quer na verdade aliviar sua consciência e fazer aquilo que está tão somente no seu coração, corrupto. Diz a palavra de Deus, o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando Deus então o larga à própria sorte, quando Deus deixa pela sua própria conta e o entrega às suas próprias disposições mentais, o que aparece é exatamente aquilo que lá está: sujeira, imoralidade, desonra e decadência. O que faremos, ou o que fazer diante de tal informação, diante de tal explanação da palavra de Deus? Primeiramente, amados irmãos, nós devemos reconhecer que Deus nos dá esta bênção maravilhosa de restringir o mal em mim e em você. É Ele quem o faz, é sua graça, é o seu amor para conosco, é o fato dele ter nos escolhido e nos elegido, senão estaríamos tal qual os demais, longe dele, em estado de putrificação, no chiqueiro do mundo, gostando de lá estar. Mas bendito seja o Senhor que nos trouxe, no poder do seu Espírito Santo. É Ele quem restringe o mal que habita em nós. Nós devemos render a Ele amor, louvor, glória e gratidão, em todo tempo. Reconhecermos o amor de Deus por nos restringir. Precisa que nós nos arrependamos sinceramente das nossas rebeliões e que nos apeguemos a Deus e passemos a suplicar a Ele: Senhor, não nos entregue as nossas disposições mentais, não entregue os nossos filhos, tem misericórdia deles, alcança-os, não os entregue, não entregue os nossos pais, nossos irmãos, toca nos seus corações. É nosso dever orar por eles, pregar a eles e falar a eles, quer a tempo, quer a fora de tempo. Senhor, guarda-nos de nós mesmos, desse monstro que tem aqui dentro. Livra-nos de pecar contra Ti. Daí nós poderíamos até entender melhor quando a palavra de Deus diz: o Pai corrige o Filho a quem ama. Ele está nos abençoando, quando Ele está nos disciplinando, nos chamando a atenção, nos exortando, apontando o caminho. Acontece, meus amados irmãos, que há muitos ainda, que embora não pareça, mas há muitos que Deus ainda não os entregou totalmente. E a maneira que Deus determinou para salvá-los deles mesmos é que nós lhe preguemos o evangelho da salvação. Que nós conclamemos: arrependei-vos, arrependam-se, voltem-se para Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque o dia se aproxima. Nós temos o compromisso, como igreja, como família, como amigos, de anunciar
que o Senhor está irado, que o Senhor em breve voltará e haverá de pedir conta a todos. Irmãos, vamos nos render ao Senhor, vamos curvar nossas cabeças, vamos consagrar a nossa vida, pedir ao Senhor estas coisas aqui propostas e que Ele nos dê intrepidez para falarmos e pregarmos o Evangelho onde quer que estivermos, para a salvação daqueles com quem o Senhor tem propósito, aqueles a quem o Senhor ainda não entregou totalmente aos seus próprios pensamentos e quer resgatá-los do mal, restringindo o mal que há nos seus corações pelo poder do Evangelho. Oremos e consagremos-nos ao Senhor.